Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Vocês nos encontram no canal do YouTube, no blog, no Facebook, na nossa página e em nosso grupo e também no Instagram, na nossa página. Lá temos todos os assuntos relacionados à espiritualidade franciscana e também atualizações, notícias, biografias, histórias de santos e muito mais. Caso você se sinta tocado a vivenciar a sua fé, o cristianismo, nos passos de Francisco de Assis, na escola de Francisco de Assis, nessa espiritualidade, venha nos conhecer. Aonde você for, em que cidade você for, você encontra uma fraternidade de nossa família franciscana, tanto da primeira, segunda ou terceira ordem. Lá acolhemos a todos, da criança ao idoso, do casado ao solteiro e ao clero secular também, que queira vivenciar e experimentar a espiritualidade franciscana, o cristianismo na escola, nos passos de São Francisco de Assis. E hoje vamos dar continuidade à história de santos, beatos, veneráveis e servos de Deus na Ordem Franciscana Secular. Hoje vamos falar do bem-aventurado Pedro de Siena, penitente terceiro da Ordem Franciscana, que Pio VII concedeu em sua honra o ofício e missa no dia 2 de janeiro de 1802. Pedro, também conhecido como Petinaio, nasceu em Campi, região de Chianti, província de Siena. De temperamento extrovertido e impulsivo na sua juventude, emendou-se depois de sua conversão e era fabricante e comerciante de pente, o que confirma o seu apelido de Petinaio, que sempre acompanhou o seu nome. Começou a se santificar no exercício de sua profissão, comprava e vendia sempre ao preço justo e qualidade de seus produtos. Era tão apreciado pelos sienenses que ele ia ao mercado somente depois da véspera, para não fazer concorrência aos seus competidores. Casou, mas não teve filho, e ao comprovar a esterilidade de sua mulher, fez com ela um voto de castidade perfeita, mas se mostrou excelente esposo. Frequentava assiduamente as pregações e os ofícios religiosos, demonstrando grande caridade para os pobres. Visitava continuamente o hospital de Santa Maria da Escada, curando aos enfermos, oferecendo remédio e beijando suas chagas. Vendeu primeiro a vinha de sua propriedade e logo a casa, conservando somente o que lhe permitia viver modestamente, e foi se instalar no casebre próximo da porta de De Oliveira. Se inscreveu na terceira ordem de São Francisco e, depois de ter renunciado a tudo, se esforçou para viver o espírito da altíssima pobreza. Seu incessante zelo pelas obras de misericórdia o fez adquirir imediatamente a grande fama de santidade entre seus concidadãos. Era inclinado à contemplação e no final de sua vida estava mais retirado do mundo depois de uma grave enfermidade. Obteve permissão para viver em uma cela do convento dos franciscanos, onde passava as noites em oração. Mostrava-se uma devoção ardemente à Virgem e foi peregrino em Roma, Assis, no Monte Alverne. Depois de 14 anos de esforço, adquiriu o dom de não falar senão por necessidade. Por isso, é representado na iconografia com o dedo sobre os lábios e é chamado de Santo Silencioso. Morreu no dia 4 de dezembro de 1289. Aqui temos a história
de mais um irmão da nossa fraternidade, irmão terceiro penitente, o bem-aventurado Pedro de Siena, que foi agraciado por uma vida tranquila, sossegada, estabilizada, mas deixou tudo isso para trás para viver a boa nova, o evangelho, se tornasse o próprio evangelho no seu dia a dia, no seu cotidiano, na sua simplicidade. Buscou radicalizar verdadeiramente, viver tal como viveu Jesus Cristo, como viveu nosso pai seráfico São Francisco de Assis, onde verteu tudo e viveu na mais simplória e modesta vida, dedicando todo o seu dia às orações, às penitências e ao cuidados dos mais vulneráveis, dos mais pobres, a quem não tinha ninguém por ele, a não ser os servos, os arautos do Evangelho. A história do bem-aventurado Pedro de Siena nos traz a uma grande reflexão. Como está a nossa caminhada na igreja? Será que é uma caminhada acomodada? Uma caminhada que está frutificando ou não frutificando? Estamos indo ao pobre? Estamos vivendo verdadeiramente a nossa vocação? Estamos dando assistência aos pequeninos de Jesus? Porque é de se lembrar muito daquela passagem evangélica que vai acontecer um momento que ele vai nos questionar se nós o cuidamos dele, do Cristo chagado e crucificado, que se identifica profundamente com os mais vulneráveis, com os mais miseráveis, aqueles que têm fome, aqueles que têm sede, que estão nus, que estão doentes, que estão presos. Ele vai nos cobrar diante da situação do nosso próximo. Devemos levar a eles o Cristo glorificado. Abraçar o Cristo crucificado para que o Cristo ressuscitado possa atingi-lo, curá-los nas suas mais dolorosas flagelas. Então, devemos nos policiar, ter o discernimento, dialogar sempre nas orações. Como está a minha caminhada como cristão? Será que estou sendo verdadeiramente o promotor da vida, aquele que está ajudando as outras pessoas a caminhar na verdade, a caminhar para a eternidade, através de meus atos e testemunho? Será que estou frutificando? Será que estou jogando as sementes pelos caminhos? Ou estou vivendo somente um cristianismo de fachada, um cristianismo de pura vaidade, que zela pela sua aparência, pelo seu status e que passa por cima de tudo e de tudo para se manter naquele pedestal? Que tipo de cristianismo estamos vivendo? Bem-aventurado Pedro de Siena nos convida a essa reflexão. Devemos ser sempre como Francisco nos apresenta, o menor de todos. Não é toda que o nome da ordem de Francisco é a Ordem dos Frades Menores, que ele buscou sempre ser os menores dos menores, o miserável dos miseráveis, para não cair ou sofrer a rasteira da vaidade, porque a vaidade só tem um objetivo: inflamar o seu ego ao ponto de se achar mais digno do que o Cristo. Quantas pessoas caem nessa cilada de querer aparecer mais do que o essencial, que é a boa nova, que é o Cristo. Quantos ministérios, quantos músicos, leitores, sacerdotes com ego inflamado caiu por terra, porque o objetivo é sermos o arauto do Evangelho, instrumento
da boa nova, o instrumento da paz. Sermos anunciadores. Julgar, condenar ou se achar superior ao seu semelhante, isso é totalmente contraditório ao Evangelho, à boa nova, ao cristianismo. Que sejamos simples, como as pombas, ao anunciar a boa nova. Façamos a nossa parte, com amor, sem querer nada em troca, pois tudo virá como consequência dos nossos atos na pureza do coração. Paz e bem.